Vamos retomar. Desculpem não haver espaço agora a pausas. Eu convido também o Yves Cabane. O Yves já cá está. Ora bem, vamos, sem mais demoras, passar à segunda mesa e depois dos orçamentos participativos em Portugal, vamos ver qual é o cenário dos orçamentos participativos no mundo. E este é sem dúvida, o principal argumento pelo qual existe esta esperança democrática. Porque achamos que a realidade destes processos no mundo é tão rica nos dias de hoje que merecia uma obra, enfim, coletiva como esta. E aquilo que eu vos proponho, na altura em que estamos a comemorar 30 anos de orçamentos participativos no mundo, aquilo que eu vos proponho é uma brevíssima viagem por estes 30 anos. Ou seja, o que é que aconteceu no mundo enquanto os orçamentos participativos estavam a fazer o seu caminho. Eu acho que é importante fazer esta viagem para entendermos o que é que mudou no mundo e qual foi o contexto em que estes processos se desenvolveram e todos nós, nos vamos recordar de coisas que eu vou aqui dizer, não há nada de novo naquilo que eu tenho para partilhar convosco, mas provavelmente o novo é dizê-lo da forma como eu vou fazer, partilhando convosco de uma forma rápida e relembrando aquilo que atravessou as nossas vidas nos últimos 30 anos. E não foi pouco. Foi mesmo um turbilhão de acontecimentos nos últimos 30 anos que alguns deles mudaram de forma bastante radical o mundo. E mudaram as relações internacionais, mudaram a forma como os Estados se governam, o funcionamento dos mercados e mudou também a vida das pessoas. E comecemos pelos anos 90, a primeira iniciativa é de 89, em Porto Alegre, como todos sabem, mas comecemos pelos anos 90. E anos 90 ficam marcados por vários acontecimentos importantes. A dissolução da ex-União Soviética, o fim da Guerra Fria, enfim, podemos estar hoje a falar de outras guerras, mas esta Guerra Fria está datada, dos anos 90 também, o seu fim. Em 89, a queda do Muro de Berlim e a unificação das duas Alemanhas, a queda das repúblicas socialistas da Europa de Leste, e este foi um período, por todos considerado, a década de 90, um período de expansão das democracias, da globalização e do capitalismo global. E foi também, a década de 90, um momento forte de popularização da utilização do computador pessoal e da internet. E a década de 90 ficou também marcada por alguns acontecimentos trágicos. A Guerra do Golfo, a guerra nos Balcãs, o genocídio no Ruanda, a Batalha de Mogadíscio, entre outros acontecimentos. Os anos 2000, digamos o início deste século, ficaram marcados, em 2001, pelos atentados às Torres Gêmeas, em Nova Iorque, ao Pentágono, enfim, com o desvio de 4 dos aviões por terroristas. E estes atentados, enfim, com tudo aquilo que depois se despoltou, ajudaram a criar uma sociedade mais desconfiada, mais presa às normas de segurança, com mais limitações à liberdade pessoal e coletiva, e isto, digamos que numa sociedade, ou pensando nos orçamentos participativos, que são processos que tentam gerar confiança e diálogo social, estamos a falar de uma realidade que mudou drasticamente, ou seja, nós passámos a desconfiar muito mais uns dos outros. Em 2008, como sabem, é o ano da crise financeira, o ano de arranque da crise financeira, da queda de algumas forças financeiras, bancárias. Daí se gerou uma crise económica, crise social, crise política, enfim, como todos sabemos, e sabemos também das medidas que os governos se apressaram a salvar muitos bancos, e alguns bancos estão hoje na sua situação mais estável, enquanto muitas famílias ainda estão a recuperar da crise que tiveram que atravessar. Em 2010, e dizer também que esta crise foi importante, ou foi, digamos, determinante para o agravamento da crise de confiança, ou do aumento da desconfiança nas instituições. Porque ela revelou fragilidades dos regimes democráticos e as pessoas deixaram de acreditar
ou passaram a acreditar menos nas forças políticas e de quem governa. 2010 temos a Primavera Árabe, com protestos, revoltas em vários países, e daqui resultaram 2 guerras civis, na Líbia e na Síria. E da Síria resulta depois uma crise dos refugiados, não apenas daí, mas a Síria, que não estava nas estatísticas dos países com o maior número de refugiados, passou a estar no topo dos países, para além do Sudão, Sudão do Sul, Somália, enfim, Afeganistão. Há uma crise dos refugiados que nos entra todos os dias pela televisão adentro, a tentar atravessar o Mediterrâneo nas piores condições. A situação ambiental no mundo agravou-se nos últimos 30 anos, vivemos problemas sérios de alterações climáticas, entre outros, e a crise provavelmente mais séria de todas estas, ou a crise que revela a incapacidade de gerir as outras crises, é a crise da democracia. Ou seja, há a crise da segurança, há crise ambiental, há crise, enfim, económica, todas as outras, temos também uma crise da democracia. E essa é que não devia estar em crise para poder governar ou gerir bem as outras crises. Isso significa que a desconfiança aumentou, as taxas de abstenção eleitoral dispararam, o voto, por um lado, não é utilizado por muitas pessoas, aquilo que foi uma conquista histórica hoje não é utilizada por muitas pessoas, ou, como nos tempos mais recentes, quando é utilizado como, entre aspas, arma de arremesso contra as elites políticas, manifestando o desagrado, enfim, favorecendo também as dinâmicas populistas, como nós temos vindo a ver, e sabemos alguns resultados, como a eleição do Donald Trump, entre outras, que são o resultado muito evidente disso, de que o voto hoje não é apenas um elemento para levar a sério sobre as escolhas que queremos para os nossos futuros, é um elemento, é uma arma de querer, entre aspas, castigar quem governou mal ou castigar algumas elites políticas. E este contexto que vos tentei traçar dos últimos 30 anos, foi aqui que se desenvolveram os orçamentos participativos. Alguns destes acontecimentos foram determinantes para podermos hoje ter orçamentos participativos, como, por exemplo, o fim da Guerra Fria, a expansão da democracia por muitos países. Foi determinante para que o OP, por exemplo, entrasse em toda uma série de países asiáticos e norte da África, não só. Portanto, ou seja, há acontecimentos determinantes nestes 30 anos que, de forma muito direta, criaram condições mais favoráveis ao OP, mas há outros que não foram tão favoráveis como o aumento da desconfiança e todos os outros que aqui eu fui falando, e que criaram uma sociedade muito menos favorável ao diálogo social e à construção de prioridades coletivas sobre o bem comum. E o que eu acho que foi o elemento de maior sucesso dos orçamentos participativos neste cenário de 30 anos foi como é que eles sobreviveram e como é que eles se disseminaram de uma forma tão expressiva no mundo, e eu acho que se deve ao seu caráter localista. O seu caráter localista permitiu que ele passasse, entre aspas, pelo meio de todas estas brechas que se foram abrindo e que permitiram o mapa que tem convosco, enfim, está no livro, hoje não, aqui na projeção não é tão evidente, mas os meus companheiros de mesa e eu próprio temos falado há uns anos esta parte, que são conhecidas cerca de 3.000 a 3.500 experiências no mundo de orçamento participativo, e com este trabalho do livro nós hoje sabemos que são mais de 7.000 os casos de orçamento participativo a nível mundial, e eles estão justificados no livro, nos vários artigos e aqui neste mapa de uma forma sintetizada. E ao longo destes últimos anos, destes últimos 5 anos abrangidos por este livro, há muitos avanços, como este mapa é uma evidência, mas há também alguns recuos, eu rapidamente vou traçar. O principal recuo que eu considero que há nos orçamentos participativos na escala mundial é no Brasil. E, portanto, o país onde estes processos nasceram, no final da década de 80, com força e serviram de exemplo ao mundo, digamos, não o vivem hoje da mesma forma. A crise que o Brasil tem vindo a atravessar, e que parece uma mutilação interna do seu próprio sistema democrático, criaram as piores condições possíveis para esta matéria. Mas, por exemplo, vão ver num dos artigos do livro, dos autores convidados do Brasil, que a própria presidência do Lula da Silva não foi ela, digamos, tão favorável a estes processos por uma razão. O Lula da Silva, ao ganhar a presidência e ir para o Brasil, ele levou alguns dos melhores quadros municipais da área da participação que estavam implicados neste processo e esvaziou alguns municípios desses quadros e fez cair muita da qualidade e da dinâmica participativa ao nível municipal. E depois sabemos, enfim,
o que se passou com o impeachment e com a entrada do novo presidente e toda a crise que atravessou, o que ainda hoje o Brasil atravessa, mas há um elemento essencial no Brasil e que eu também acho que ajuda a explicar muito do que se está a passar em termos de matéria de orçamento participativo. É que viveu-se uma excessiva partidarização do orçamento participativo. Ele foi quase sempre uma bandeira do Partido dos Trabalhadores, com mérito, mas isso paga-se. Quando é uma bandeira política de um partido, numa sociedade muito partidarizada e politizada, a primeira coisa que se tenta fazer, como sabem, no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, também em Portugal, é acabar com as bandeiras dos outros. E, portanto, o OP sofre dessa partidarização. Outra das marcas destes últimos anos é que a Europa já ultrapassou em número de casos a América Latina. E, portanto, o continente da América Latina, que era, para além da bandeira, em termos de qualidade dos processos, de inovação democrática e em termos numéricos, já não o é hoje, e deve-se não só à perda dos processos no Brasil, mas também noutros contextos. E, portanto, a Europa é hoje o continente com maior número de casos e alguns deles de bastante sucesso. Nos últimos anos surgiram também 2 países com novas legislações, já sabíamos do Peru e da República Dominicana, temos também atualmente a Coreia do Sul e a Indonésia, com legislações nacionais que tornam vinculativo, obrigatório o orçamento participativo. E a Indonésia com uma particularidade que nos próximos anos pode transformar por completo o cenário. É que tem 500 cidades, e este processo estima-se que possa atualmente estar entre 400 a 500 cidades, mas tem 74 mil vilas. E esta legislação abrangerá essas vilas, já abrange, e portanto é gradual a sua implementação, e portanto dentro de pouco tempo, provavelmente alguns anos, se estas 74 mil vilas estiverem a fazer o processo, vejam o número e a expressão que estes processos começam a atingir no mundo e, enfim, no Sudeste Asiático, naturalmente. O Peru foi o primeiro país a criar uma legislação. Enfim, as opiniões podem ser contraditórias, mas há que refletir sobre a matéria do Peru, que nos traz a Stephanie no livro, e que é o facto de ela considerar. Podemos não generalizar, eu acho que as coisas não se devem nunca generalizar, mas em alguns casos ela aponta que a legislação foi muito útil num contexto onde não havia vontade política para iniciar, e portanto o facto de criar um vínculo, uma obrigatoriedade de implementar, mas que hoje em alguns casos se tornou apenas nisso, numa obrigatoriedade. E portanto o risco de um processo que deve ser permanentemente inovador poder estar a entrar numa lógica de procedimentalismo, de uma ação frequente, enfim, que todos temos que desenvolver. Eu não quero fazer generalizações, mas a Stephanie chama a atenção no livro para isso. Na Europa, há 3 casos que eu gostaria de destacar, para além do português que já aqui foi referido, e não vamos perder mais tempo com isso, mas a Espanha e a Itália. A Espanha, provavelmente pelas mesmas razões que o Brasil, embora a crise não seja a mesma, mas pela partidarização que os processos espanhóis viveram a partir da Esquerda Unida, a crise que a Esquerda Unida viveu a partir das eleições municipais de 2011 e a sua grande perda, digamos assim, fez também com que se perdessem muitos dos processos que agora se estão a recuperar na Espanha, enfim, várias forças políticas, mas com um uso muito forte da internet, e isso é bastante claro no artigo do Ernesto Ganuza e do Francisco Francês. E, portanto, a Espanha emerge hoje como uma força nesta matéria, na Europa, com cerca de 300 experiências. É um número aproximado, porque, francamente, ninguém hoje sabe quantos processos há na Espanha. E a Itália, que foi dos casos bastante inovadores no início deste século, mas por sucessivas situações, que o Giovanni falará disso melhor do que eu, a Itália perdeu fulgor, perdeu dinâmica, perdeu em termos de densidade numérica destes processos, mas hoje também está a recuperar e com alguns casos de sucesso e mesmo em grandes cidades. Mas a principal novidade dos últimos 5 anos de orçamento participativo, e se calhar até recuaríamos um pouco mais, é o salto de escala institucional e territorial que estas dinâmicas têm vindo a sofrer. O que eu quero dizer com isto é que já não estamos a falar apenas de orçamentos participativos de âmbito municipal. Hoje temos na mesa, o Ivan, que nos falará bastante sobre o assunto, outros níveis de governo, regionais, nacionais, a desenvolver orçamentos participativos. São várias as iniciativas a nível mundial e esta é para mim a grande inovação. E se calhar, digamos, a bandeira mais forte do arranque deste salto de escala terá sido o Rio Grande do Sul, que entretanto já não tem o seu processo a funcionar. Mas depois disso temos a Federação Russa, com várias das suas regiões implicadas, e temos, desde o ano passado, 3 orçamentos participativos nacionais em Portugal. Temos no livro um artigo sobre um OP regional também no Chile. E o que é que se pode esperar dos próximos 30 anos? Ou seja, este é o cenário de 30 anos de OP e o que é que nós podemos esperar dos próximos 30 anos? Enfim, nenhum de nós tem uma bola de cristal,
para poder adivinhar o futuro, mas alguns exercícios nós podemos fazer. E, sobretudo, para que esses 30 anos não passem sem que nós sejamos autores da construção de uma agenda. Dizem os futurologistas, enfim, os peritos em prever o futuro, que a sociedade mudará mais nas próximas 3 décadas do que nos últimos 300 anos. E, portanto, que o mundo daqui a 3 décadas é muito diferente daquilo que nós hoje imaginamos. E que a democracia enfrentará 2 desafios fortíssimos. Um deles é a recuperação da confiança nas pessoas, nas instituições, nos agentes políticos. E o outro é reinventar-se nos processos, nos procedimentos, num mundo que estará muito marcado por, entre aspas, uma ditadura da tecnologia. E os desafios são fortes, eu acho. Eu queria brevemente referir alguns. E o Ivo falava disso há poucos dias atrás, numa conferência que tivemos na Suécia. É importante colocar o orçamento participativo na agenda internacional. Nós estamos a falar de um movimento social e político que trabalha na sombra, entre aspas, das grandes instituições que determinam a agenda. E nós temos que ser capazes, nós todos, nos nossos fóruns, nas nossas capacidades de influência, de meter este processo nas agendas internacionais. E isto tem uma relação muito forte com o salto de escala, em minha opinião. É que o localismo dos orçamentos participativos, que foi determinante para este salto numérico que vos apresentei, não será suficiente nos próximos anos se não reforçarmos o salto de escala. Ou seja, o localismo já não é suficiente para reforçar e para influenciar as agendas. É preciso que mais regiões, mais Estados criem instrumentos e políticas nacionais de participação e, portanto, que a esfera da participação dos orçamentos participativos e outros possa ser alargada nesta matéria. Um outro desafio é a articulação dos orçamentos participativos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um desígnio das Nações Unidas e, enfim, firmado por muitos países que compõem naturalmente as Nações Unidas, e nem todos, mas, enfim, temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, há uma Agenda 2030, e por que não, ou porque sim, devemos articular os nossos orçamentos participativos com esta agenda. E, portanto, que eles ajudem a reforçar o cumprimento destes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sejam eles na Europa, na África, na América Latina, onde as prioridades são diferentes, mas temos uma carteira de objetivos e podemos trabalhar na mesma perspectiva. O outro desafio é que os orçamentos participativos têm que conviver e reforçar-se dentro de sistemas de participação. Não podem viver e não sobreviverão sozinhos. E, portanto, a ideia de ter sistemas de participação mais robustos e mais amplos é um desafio essencial que reforçará, em minha opinião, os próprios orçamentos participativos. Um outro desafio é estabelecer relações com outros movimentos sociais e políticos e que têm agendas que se cruzam, mas que não se articulam. Movimentos ligados à promoção dos direitos humanos, ao ambiente, à defesa do ambiente, à agricultura urbana, às moedas sociais, enfim, há um conjunto interessante de movimentos sociais que trabalham as suas agendas e não há uma agenda de articulação e que deveria haver, e acho que isso nos cabe a nós também. Os últimos desafios que tenho para partilhar convosco são 2. A construção de marcos legais, ou seja, a criação de legislação sobre orçamentos participativos, que eu acho que vai continuar a avançar no mundo, mas temos que ser cautelosos, se temos que ser, em minha opinião, insistentes nessa frente, temos que ser cautelosos na forma como o fazemos. E, portanto, a legislação pode ser muito positiva ou pode ser muito negativa, dependendo da forma como ela é desenhada. E, portanto, ela deve ser desenhada de forma suficientemente flexível, no sentido em que cria uma obrigatoriedade na sua implementação, pode criar incentivos ao seu desenvolvimento, mas não pode ser formatada ao ponto de impedir que a inovação continue a emergir e, portanto, não pode formatar os processos para que eles passem a ser procedimentos. E o último desafio tem que ver com algo que eu já falei e que é a eventual ditadura da tecnologia, como algumas das pessoas têm vindo a referir. O avanço das novas formas de inteligência artificial é evidente, está nas nossas vidas e vai estar ainda muito mais, e acho que não nos demos ainda conta da sua força. E a emergência destas formas de inteligência artificial vai mudar a relação dos governos, a forma como se governam as sociedades e a forma como os governos se relacionam com a sociedade e como nós nos relacionamos uns com os outros. Ela vai entrar de uma forma fulgurante. Já está e muitas vezes não nos apercebemos.
Provavelmente todos vamos ter dentro de algum tempo, com digamos, a generalização destas tecnologias e a baixa dos seus preços, um assistente tecnológico em nossa casa, com quem falamos. E se calhar os nossos municípios, os nossos governos, quando tiverem uma política pública para o nosso bairro, saberão quais são os assistentes tecnológicos que vão notificar diretamente e falarão diretamente connosco. Isso vai ser muito rápido. E, portanto, a forma como tudo isto se vai processar mudará a maneira como hoje nos relacionamos, e eu acho que os orçamentos participativos têm que começar a fazer este debate, e a democracia tem que começar a fazer este debate, de como as novas formas de inteligência artificial nos vão entrar pela vida, pelas casas adentro, e como é que vamos viver processos como o orçamento participativo que não se podem basear unicamente na tecnologia. São, sobretudo, mecanismos de diálogo social que não se fazem por canais frios como a tecnologia. E, portanto, nós temos um desafio sério para pensar e acho que esse é um ponto essencial da agenda dos próximos 30 anos. Muito obrigado a vocês e, antes de ir para a mesa, eu quero só agradecer aos meus convidados e apresentá-los. O Ivan Shulga, um amigo que vem da Federação Russa, é do Banco Mundial e coordena a equipa do Banco Mundial que dá assessoria técnica às regiões e ao Ministério das Finanças na implementação destes processos. Ivan, muito obrigado por teres feito a viagem e por estares aqui. Giovanni Allegretti, que já muitos conhecem, certamente, é um italiano já completamente português, vive em Portugal, é um amigo, mais do que um colega, é um amigo e tem muito para partilhar connosco. Eu hoje pedi-lhe que partilhasse o seu trabalho na Itália. Ele é autor de 2, 3 artigos no livro e, portanto, vai certamente falar-nos também da sua experiência. E o Ivo foi pai de todos nós, digamos assim. Uma parte, vá lá, nós não te estamos a pedir responsabilidades. Mas o Ivo, enfim, tem uma larguíssima experiência sobre esta matéria e, para além de tudo, é também um amigo e que eu tenho muito gosto de o ter aqui, de ter como um dos autores do livro e que nos vai falar também do seu trabalho e, portanto, eu agradeço-vos terem vindo a esta sessão. Muito obrigado.